Fala pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e comprometido em trazer para vocês tudo sobre Sandman, a obra máxima de Neil Gaiman. Obra essa que marcou a história da nona arte nos anos 90 e que vai virar série agora pela Netflix, prevista para estrear agora dia 5 de agosto. Vem comigo que eu vou falar tudo sobre essa saga fantástica aqui para vocês. E pra gente já começar logo com o pé direito, já peço logo para vocês fazerem isso aqui, ó. Se inscrever, sabe, no canal, dá o like logo no vídeo, que aproveita logo que é de graça, né? Compartilhar esse vídeo, né? Se vocês quiserem, que ajuda demais o canal. Quer uma outra forma de ajudar? Adquirindo os quadrinhos, né? Que são resenhados aqui e indicados aqui pela gente, através dos links que a gente deixa na descrição daqui do vídeo. Esse link leva vocês direto para a loja da Amazon com um preço bem bacana. Se você tiver o Amazon Prime assinado, ainda recebe de graça, né, os quadrinhos que são resenhados aqui com a gente, sabe, de buenas, na casa de vocês. Então, já fica logo mais um pedido aí, né, para vocês auxiliarem o canal também dessa forma, que é bem bacana também de incentivar o nosso trabalho. Pessoal, se eu dissesse para vocês que em 1989, tá, um autor inglês, um belo dia, né, decidisse criar para o público americano, né, uma obra que envolvesse toda uma saga, sabe, mitológica, moderna, com base no Reino dos Sonhos, e que essa saga ela envolveria mitologias clássicas, Shakespeare, estética gótica, muito horror, poesia, e que seu protagonista ele não seria um herói tal qual assim os heróis que nós estávamos acostumados. Falo nós aqui, né, é meio tiozão já, que nos anos 80 e tudo mais, anos 90, famigerados anos 90, que geralmente eu lembro vocês aqui, cheio de heróis bombadões, capas coloridas, né, splash pages de combates eternos aí de heróis musculosos. Se eu dissesse que esse protagonista dessa saga ele não seria assim, ele não se pareceria em nada com um herói, nem esteticamente, né, fisicamente, pela aparência, e muito menos ideologicamente, pelas atitudes, pela sua própria personalidade. E se eu dissesse para vocês que esse autor ia embrulhar tudo isso para presente em várias embalagens, né, nesse caso capas, e se eu dissesse que isso não seria nem cinema, nem literatura, e sim quadrinhos. Sim, quadrinhos voltados para um público adulto mais maduro, mais exigente. E sim, voltando ao assunto das capas, se eu te dissesse que nessas capas, inclusive o próprio protagonista não necessariamente ele teria que aparecer nela, talvez ali evocando, né, alguma coisa abstrata, envolvendo as mais diversas técnicas, tá, desenvolvidas na época, incluindo ali na época o que seria os primórdios da utilização dos computadores na arte, dos quadrinhos e nas capas. E se eu dissesse para vocês justamente essa saga, que já faz mais de 30 anos que foi lançada, seria considerado um dos maiores marcos dos quadrinhos modernos, ganhasse praticamente todos os prêmios ocidentais imaginados, né, criados até hoje, né, com isso esse autor ganhasse a obra, né, vamos dizer assim, porque não foi apenas o seu criador que ganhou a obra, mas desde letristas, os artistas envolvidos, os capistas e por aí vai. Essa obra, pessoal, Sandman, ela ganhou, para vocês terem uma ideia, mais de 26 Eisners, ganhou o que vocês imaginarem de prêmios, Hugo, e também o Angoulême. Sem contar também os prêmios nacionais, né? O HQ Mix, inclusive, já trouxe Neil Gaiman para o Brasil para receber, né, uma dessas premiações. E que, justamente por essa obra, o público brasileiro em específico teria um elo muito interessante com o seu criador. Justamente por ele considerar que o público no Brasil foi o primeiro a abraçar a obra Sandman fora dos Estados Unidos. E tudo isso resultou justamente num contrato da adaptação dessa obra para uma série na Netflix, cuja primeira temporada está prevista para começar agora, dia 5 de agosto.
E uma coisa interessante aqui que eu vou mostrar aqui para vocês é que não necessariamente todos os personagens, né, que estão inseridos nessa obra foram criados, né, por Neil Gaiman. O seu protagonista, por exemplo, é um excelente exemplo disso, já que Sandman se trata, na realidade, de uma lenda, né, que já existe na literatura e tudo mais há bastante tempo. E se vocês tiverem curiosidade, tem um filme chamado, acho que Os Guardiões, ou A Lenda dos Guardiões, que aborda, né, uma das versões do que poderia ser o Sandman, ou o João Pestana, vamos dizer assim, acho que é conhecido aqui no Brasil. E a DC aproveitou essa lenda para criar a sua versão dela, na Era de Ouro, que foi justamente o Sandman. Que era uma encarnação de Wesley Dodds, que era um vigilante que basicamente usava uma máscara de gás e uma pistola de gás sonífero, que ele usava isso no combate ao crime. Tempos depois, né, chamaram o Joe Simon com o Jack Kirby para dar uma repaginada no personagem, e eles também recriaram a sua versão de Sandman. Dessa vez, mais, como vocês podem ver aqui na capa, já bem mais próxima, né, do reino dos super-heróis, vamos dizer assim. Inclusive, pessoal, essa edição ela foi compilada e já foi publicada aqui no Brasil, né, naquele selo Lendas do Universo da DC, Sandman por Jack Kirby. Então vocês conseguem encontrar essas histórias. O próprio Sandman da Era Dourada vocês conseguem encontrar, eu acho que em histórias antigas, em encadernações já lançadas por outras editoras além da Panini, como Sandman, eu acho que é o Teatro das Sombras. Aí tem o Teatro dos Mistérios e por aí vai. Tem várias versões e várias histórias envolvendo esse personagem. Antes de mais nada, pessoal, eu convido vocês para conhecerem duas obras que me ajudaram bastante a trazer esse conteúdo para vocês. Uma delas é o livro Entes Perpétuos, né, escrito por Heitor Pitombo, que já fez uma live aqui com a gente, né, uma entrevista, um bate-papo super bacana. Vou deixar o link na descrição, tá? E nos cards. E aqui ele faz checklists sobre tudo aquilo que já foi lançado envolvendo todo esse universo onírico, né, do Sandman e tudo mais, criado por Neil Gaiman. Tem entrevista com o autor, tem relatos e resenhas sobre cada capítulo, sobre cada edição. Então é um livro muito bacana para quem é fã de Neil Gaiman, principalmente para quem é fã de Sandman. Aqui, pessoal, também eu trago para vocês uma outra indicação, que vocês ainda conseguem também, tá nos sebos da vida, Passeando com o Rei dos Sonhos, por Joseph McCabe. Essa aqui foi trazida pela editora HQM, né? Quem está afim de conhecer um pouquinho mais sobre o autor e sobre as suas obras, cara, recomendação máxima aqui, tá, pessoal? São dois livros muito bons lançados sobre o autor, sobre Neil Gaiman e sobre toda a sua obra. Esse aqui em específico, ele tem várias entrevistas e conversas com Neil Gaiman e todos os artistas que já colaboraram com Neil Gaiman, tá, nos quadrinhos. Então vale também a indicação aqui de leitura. E para falar sobre isso, pessoal, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque justamente desse período, né, 89, 90 e tudo mais, Neil Gaiman ele já estava trabalhando, né, para DC em outras obras. Ele já tinha feito outros serviços, outros trabalhos, outras histórias também pequenas e tudo. Um desses trabalhos foi justamente Orquídea Negra, com que ele fez com que viria a ser um grande amigo, parceiro, principal colaborador, né, durante toda a sua vida profissional, Dave McKean. Dave McKean, pessoal, é justamente quem fez a edição, todas as capas das 75 edições da mega série de Sandman, junto com o Neil Gaiman. Ele era o elo, vamos dizer assim, né, entre todas as edições, já que vários artistas e desenhistas, arte-finalistas e tudo mais, colaboraram com o Neil Gaiman para contar a história de Sandman nessas 75 edições. Mas apenas um fez todas as capas, que era justamente o cartão de visitas de cada história. E esse cara era Dave McKean, que fez Orquídea Negra aqui antes de fazer Sandman. Com base nessa obra fantástica que Neil Gaiman fez, aí a autora concedeu para ele, né, deu a ideia dele reaproveitar algum personagem, né, da Era de Ouro e tudo mais, e foi exatamente o que Neil Gaiman fez. Aproveitou e fez aqui, pessoal, como eu falei para vocês, ele contou essa história
em 75 edições, mas ele não estava inicialmente prevendo, né, 75 edições. Ele queria fazer uma minissériezinha de 8 edições, estourando no máximo. Só que o personagem e a própria criatividade do Neil floresceram e fizeram tamanho sucesso que as 8 viraram 20, que viraram 30, 40, até culminar na sua edição 75. E a série, já aproveitando para vocês, fazendo o link, né? Falei para vocês que vai virar série, que vai estrear. A série, ela vai compilar as 16 primeiras edições, que seriam Prelúdios e Noturnos e A Casa de Bonecas. Seriam aproximadamente as 2 primeiras compilações, se você levar em consideração o encadernado de 30 anos que a Panini está trazendo para cá, que é uma versão um pouquinho mais acessível, né, da obra de Sandman, em capa cartão, então capa colorida, papel puxa colorido, então vale muito a pena e que eu pretendo resenhar com vocês isso aqui, só que depois, tá? Senão vai acabar até entregando um pouquinho de spoiler também da série e eu vou fazer, na realidade, uma resenha bem bacana para vocês com o passar agora, tá? Depois desse vídeo aqui para vocês. Palavra de escoteiro. Então, pessoal, fica a dica aqui. Eu vou deixar também, tá, pessoal, essas compilações, essas obras na descrição do vídeo. Ajuda demais também se vocês adquirirem a obra. Então, pessoal, vamos lá. Eu acho que, afinal de contas, a gente tá falando e ainda não respondemos a principal pergunta, né? Para quem não conhece ainda. Afinal de contas, o que é Sandman? Do que se trata essa saga? Pessoal, a trama, ela gira em torno da seguinte premissa, tá? Existe um mundo, tá, que é para onde, durante o sono, né, os sonhos, eles transportam a nossa alma e o nosso consciente para um outro lugar. Ele leva isso para um outro mundo quando nós dormimos. E esse mundo é chamado de sonhar. E esse mundo, sonhar, ele tem um soberano, né, que o rege com maestria e soberba. Que esse senhor é chamado de Sonho, ou Morpheus, ou Sandman, né? Como vocês preferirem chamá-lo. E nesse mundo, pessoal, ele, como eu falei para vocês, ele é o senhor absoluto dele, né? Inclusive resguardando e protegendo ele durante o nosso sono. Só que acontece uma situação, tá? Uma armadilha, a gente se vê preso, né, em uma armadilha feita por um bruxo, que na realidade não queria nem aprisioná-lo, queria aprisionar outra entidade, que era a morte, que é uma das irmãs, né, do Sandman. Sim, Sandman tem irmãos, que são chamados de perpétuos. São literalmente encarnações de entidades que personificam sonho, a morte, desejo, desespero, destruição, delírio e destino. Cada um, pessoal, tem a sua força e alguns, não necessariamente, apesar de serem irmãos, são tão chegados assim, né, ao nosso protagonista. E como eu falei para vocês, ele foi aprisionado por esse bruxo que queria, na verdade, aprisionar a morte. E ele ficou, na história em quadrinhos, 70 anos aprisionado, pessoal. O que é que acontece? O tempo passa e ele aproveita, né, o momento certo para poder escapar dessa armadilha. E é a partir daí, pessoal, que a saga tem início. Pois vai ser justamente nessa busca, já que ele ficou 70 anos longe desse mundo, no mundo dele, do sonhar, e longe dos próprios poderes dele, enfraquecido, que quando ele volta, né, e finalmente ele se vê livre dessa armadilha, nós vamos acompanhar justamente esse Deus combalido em busca justamente dos seus próprios poderes, do seu próprio significado e do seu próprio mundo. E essa busca, pessoal, é que vai, vamos dizer assim, marcar justamente as 75 edições da saga de Sandman. É uma busca, pessoal, que vai abranger, como eu falei para vocês, diversos temas. Desde vingança, a redenção, a reparação, a um autoexame, vamos dizer assim, dele enquanto deidade, né, as suas próprias atitudes. E vai ser muito interessante nós acompanharmos o trajeto não apenas dele, mas também dos seus irmãos, pois eles, apesar de eles terem praticamente poderes de deuses, eles são as criaturas mais falíveis e cheias de erros que nós podemos encontrar, sabe, nos quadrinhos. Então tá aí, talvez daí gere tanta identificação do seu público com o seu protagonista e esse universo tão rico que Neil Gaiman soube explorar.
E nessa jornada, pessoal, como eu falei pra vocês, ela é dentro do universo da DC e eventualmente nós encontraremos outros personagens, quer seja do universo místico ou cósmico ou até super-heróico da DC. Pois nós vamos ter, inclusive, no próprio primeiro arco dela, um encontro com membros da Liga da Justiça e nós vamos encontrar outros heróis e vilões desses universos aí dentro da cronologia da DC. E para criar, pessoal, esses perpétuos, Neil Gaiman, como eu falei para vocês, ele se cercou, né, para criar todo esse universo, ele se cercou dos melhores artistas que estavam disponíveis na época. Um deles foi Dave McKean, né, outro foi Sam Kiff e por aí vai. E esses artistas desenvolveram com ele diversos conceitos, né, para justamente fazer a retratação dessas personalidades, né, dessas deidades. Para isso, ele se inspirou, né, afinal de contas era o final dos anos 80, início dos anos 90, em várias personalidades, do rock inclusive. Inclusive aí a gente pode encontrar o próprio Peter Murphy, né, que foi uma das, vamos dizer, inspirações para a criação, né, para a composição da personalidade, do que seria a figura meio andrógena, meio gótica, né, do Senhor, né, dos Sonhos, do Sandman, do Morpheus. E aí também tem uma brincadeira, porque apesar do Neil Gaiman ele ter utilizado o Peter Murphy, né, que era da banda Bauhaus, da época, houveram outras personalidades aí que os próprios fãs, eles meio que falaram, não, pode ter utilizado o Peter Murphy, mas os fãs associaram ele mais ao Robert Smith, do The Cure, que cá entre nós, né, esse visual dele bem gótico e tudo mais, realmente casava muito com o personagem de Sandman. E há quem diga também que o personagem também foi um pouquinho inspirado fisicamente também no seu próprio criador, já que o Neil Gaiman também tem esse visual, esse cabelo desgrenhado, esse hábito de usar roupas de preto e tudo mais. Há quem diga que a morte ela foi uma mistura, na realidade, de uma das amigas dos artistas, que era a Cinnamon, com também, né, reza uma lenda de que Neil Gaiman estava com Dave McKean, tomando um café e foi servido, ele diz que ele foi servido pela pessoa que inspiraria, né, a encarnação da morte ali nos quadrinhos, que foi uma moça muito pálida, cabelos desgrenhados, e eles disseram que o visual dela também ajudou a compor, né, o que seria o retrato, né, da morte, né, tão querida por quem leu a saga. Uma outra inspiração, tá, foi o ator Brian Blessed para fazer o Destruição, né? E para personagem Desejo, né, teve aí, vamos dizer assim, uma inspiração que foi a cantora Annie Lennox, né, musa, né, da banda The Eurythmics, que fez bastante sucesso, né, durante todos os anos 80 e tudo mais. E também os posters de Patrick Nagel. Inclusive Patrick Nagel ele chegou a fazer uma capa do Duran Duran. E essa capa dele, realmente, se vocês derem uma olhada na capa do álbum e tudo mais, ela também tem alguma coisa da personagem Desejo, já que ela é meio andrógena. Ela, durante toda a saga, ela é ela e ele ao mesmo tempo. Ou seja, mostrando aí também um dos temas, mostrar o quanto que Neil Gaiman já estava à frente do seu tempo, né? Falando sobre diversidade, falando sobre aceitação, falando sobre um monte de coisa que até hoje, né, 30 anos depois, mais de 30 anos depois, ainda são tabus, né, para algumas pessoas. E também, pessoal, ele também, vamos dizer assim, usou algumas inspirações para fazer a personagem Delírio. Ele usou visualmente um pouquinho, né, da amiga dele, Tori Amos, mas também, pessoal, uma das próprias artistas que trabalharam na obra, Jill Thompson, ela também em determinados momentos ali, ela chegou a servir de inspiração visual. Então, para vocês verem, né, que ele usou várias composições na realidade para compor, às vezes para compor um personagem, ele usou várias referências, quer seja do universo da música, quer seja referências mais próximas com amigos e tudo mais. A primeira temporada vai ter 10 episódios, como eu falei para vocês, vão abranger as 16 primeiras edições de 75, né, ou seja, que dão as duas primeiras compilações, que é exatamente Prelúdios e Noturnos e A Casa de Bonecas, que eu já falei, que eu vou resenhar aqui com vocês em outros vídeos aqui no canal. Antes, pessoal, fica aqui a promessa de campanha também. Eu vou fazer o guia de leitura para mostrar para vocês
qual é que é a ordem certa, né, dos lançamentos, a ordem de leitura, o que é que já foi lançado de spin-off também, quais são as opções para quem está querendo começar a sua coleção de Sandman. Então eu vou abordar tudo isso em um outro vídeo, só com guia de leitura de Sandman, tá, pessoal? E depois eu vou fazer também as resenhas de Prelúdios e Noturnos e A Casa de Bonecas, tá? Promessa de escoteiro. Pode cobrar. E tudo isso que eu falei pra vocês, pessoal, vai virar uma baita de uma série na Netflix. E na série, ela tem uma pequena, já começa com uma pequena diferença, tá, em relação aos quadrinhos. Nos quadrinhos, como eu falei pra vocês, o Sandman, ele inicia preso na armadilha, fica preso durante 70 anos. E a série, ela vai ser realizada já nos tempos atuais. Então, 70, mais dos 30 e poucos aí com que ela já fez, né, de aniversário e tudo mais. A série, na verdade, na série ele vai ficar preso durante um século. Ou seja, ele vai ficar um século preso dentro da armadilha do bruxo. Inclusive já vazou o nome dos episódios, né, dos 10 episódios dessa primeira temporada. E tem um em específico aí que estamos ansiosos para saber como é que eles vão trazer, né, à tona, que é um episódio, inclusive, que é o 24/7, Sem Parar. E nos quadrinhos ele teve, quando foi lançado, ele foi censurado em vários países pela violência, né, extrema, né, com que a história marca, que é dentro de uma lanchonete. Quem já leu o quadrinho sabe do que eu tô falando. E a expectativa tá lá em cima, pessoal, pra gente conferir logo essa série que vai estrear agora dia 5. Como eu falei pra vocês, tá sendo feita a série da Netflix debaixo da asa do New Game, que está acompanhando tudo. E que, pra variar, né, assim como foi no lançamento, né, das obras de quadrinho, a série também tinha que estar, né, por abordar vários temas, né, como diversidade e tudo mais. Ela também está envolvida, a série também já está envolvida desde a escalação do seu elenco em tretas, né? Já que o público que queria, né, queria, para variar, os puristas, que o seu elenco retratasse fielmente os personagens da obra, né, retratados nas obras de quadrinhos. Mas, pessoal, vale sempre a lembrança, se trata de uma adaptação. E a própria série de Sandman, pessoal, na própria retrata, principalmente na forma como ele retrata todos os perpétuos, fica muito bem claro ali que a forma como eles se apresentam em determinada situação varia de cultura para cultura, de país para país, de mundo para mundo. O próprio Sandman, ele tem várias formas, né, de ser retratado, ele é retratado em várias edições, em várias histórias e sagas, de formas diferentes. Então, quem se apegou demais àquela forma dos próprios personagens, eu acho que está confundindo aí um pouquinho, ou talvez não tenha entendido direito a obra. Então, nessa saga, pessoal, de Sandman, da série, ele trouxe, né, o ator Mason Alexander Park para fazer Desejo, a Vivienne Echampon, que é a Lucienne, o próprio Tom Sturridge, ele faz o sonho, ele tem aquele aspecto, ele tem um traço, né, meio andrógeno também, aquele físico, ele é alto, magro, pálido aí também, que casa um pouquinho, né, com o personagem. Uma das maiores polêmicas aí tá na escalação, né, de Kirby Howell Baptiste para fazer a Morte, e também a Gwendolyn Christie fazer Lúcifer, dando aí uma personalidade feminina, né, pro Lúcifer, um personagem que inclusive já foi adaptado em outra série. Os fãs queriam, alguns fãs, né, queriam inclusive que fosse o próprio ator, né, da série existente, que não tem a menor condição. E também teve aí uma outra polêmicazinha na situação que eles escalaram a atriz a Jenna Coleman para fazer a Joanna Constantine, já que todo mundo sabe que Constantine, ele participa também da série em quadrinhos. Só que por questões de direito autoral e tudo mais, eles ficaram com receio de não conseguir todas as autorizações para a utilização do personagem e pegaram um atalho e usaram uma personagem que ela é um dos antepassados, né, do Constantine, que é a Joanna Constantine. E o elenco, pessoal, tá simplesmente top demais. Tem Stephen Fry, que vai ser o Gilbert, o Abel vai ser o Assim Chowdhury, vai ter também o Boy Holbrook, que vai ser um vilão, que está sendo aguardado aí, eu tô muito curioso para ver como é que ele vai ser retratado, que é o Coríntio. E muitos outros personagens, pessoal, aí, que a gente tá doido para ver criarem vida nessa série live action. Que, como eu falei para vocês, tem tudo
para, sabe, virar o mesmo sucesso, né? Inclusive mundial, por que não? Tal qual, né, a sua fonte dos quadrinhos. Nem preciso dizer, né, pessoal, que essa série aí, sou fã de carteirinha, tô doido para trazer para vocês aí o guia de leitura do Sandman, doido para fazer a resenha também dos 2 primeiros arcos logo, pra gente já, pra inteirar todo mundo sobre a série que vai estrear agora no dia 5, e claro, né, vai rolar também aquela resenha estilo Acabou em Pizza, né, da série, que a gente vai trazer também para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho desse universo, tá, tão complexo e tão fascinante que é o universo de Sandman. E espero que vocês se cuidem e até a próxima, pessoal.